Olá, tudo bem com você? Eu sou a Kátia Macedo, estou aqui hoje para me apresentar a você, para te apresentar um pouquinho da minha história, para que você saiba quem é essa mulher que está sempre aparecendo nas redes sociais, se apresentando como palestrante, como mentora, como pedagoga, alguém que diz que quer transformar a sua vida. Bom, eu nasci em Minas Gerais, no interior. Os 14 primeiros anos da minha vida eu passei no interior, trabalhando na roça, plantando, colhendo arroz, feijão, milho, mandioca, fazendo farinha, ajudando a minha mãe nos afazeres domésticos. Na verdade, aos 9 anos de idade, eu já cuidava da casa dos meus irmãos mais novos, levava o almoço para minha mãe na roça. Algumas vezes eu ficava lá ajudando ela. Outras vezes eu voltava para casa para ficar com os meus irmãos ou para cumprir alguma tarefa daquele dia. Eu confesso para vocês que eu conto com alegria. A minha história, esse momento de crescer na roça, crescer trabalhando desde muito cedo, contribuiu muito para a mulher incrível que eu sou hoje. Porque hoje eu me considero uma mulher incrível. Só que isso não foi sempre assim. Eu só passei a reconhecer o meu valor, reconhecer quem sou eu de verdade, reconhecer a minha pele, o meu cabelo, valorizar a minha história, valorizar a minha trajetória, tem menos de 5 anos. Isso mesmo. Eu sou alguém que não gostava de mim. Eu não gostava da minha voz. Eu não gostava de me ver. Eu confesso que eu tive aquela fase da adolescência que eu ficava na frente do espelho me maquiando, ficando bonita, porque eu queria ser vista, eu queria ser desejada, eu queria ser elogiada, como todos os jovens, ou melhor, muitos jovens, porque nem todos pensam dessa forma. Foi muito bom. Só que eu era uma pessoa introvertida. Eu não conseguia expressar a minha opinião. Eu não conseguia falar aquilo que eu penso. Aquilo que eu estava pensando eu não conseguia. Aquilo que eu sentia, muito menos. Eu sempre achava que as outras pessoas eram melhores do que eu. Que elas eram mais inteligentes, que elas eram mais capazes, que elas poderiam fazer várias coisas extraordinárias, que elas poderiam ter sucesso na vida profissional, principalmente na vida profissional. Mas eu achava que na vida pessoal também elas tinham muito mais capacidade do que eu. Só que isso me interferiu e muito nos meus planos, nos meus sonhos, naquilo que estava lá no meu coração. Por ser uma mulher do interior, eu sempre valorizei as coisas simples. Isso não mudou, isso não vai mudar. Porque as coisas mais preciosas que um ser humano pode ter é quem ela é. Ela não é algo que ela possa ter como um objeto que o dinheiro compre. Tudo bem que o dinheiro pode proporcionar a realização de vários sonhos, mas ser feliz de verdade, estar satisfeita com a sua vida, estar satisfeita com o caminho que você tem dado a você, não depende de dinheiro. Depende das decisões que nós tomamos. Depende de você olhar para o céu lindo, ensolarado, olhar para os desenhos das nuvens e apreciar, gostar de passar um tempo só olhando, só admirando a grandeza desse céu. Ou então, você passar por uma dificuldade e você não ficar focado naquela dificuldade ou na necessidade, mas focar no que você pode aprender, o porquê que você está vivendo aquele momento e qual o propósito dele na sua vida. As pessoas que são felizes são aquelas que olham para a falta de emprego, por exemplo, como uma oportunidade de buscar se aperfeiçoar no mercado de trabalho. Buscar uma oportunidade de abrir o seu próprio negócio, de fazer algo que muitas vezes está engavetado, que você já deixou de sonhar por algum motivo. Mas você olhar
para as coisas que você tem para agradecer. O quanto que Deus tem sido maravilhoso com você. O quanto que Ele tem conseguido suprir as suas necessidades. Porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder na sua mão. Ele pode transformar tudo que Ele quiser. E por que nós não conseguimos receber tudo aquilo que nós queremos? Hoje, eu confesso para você que eu acredito que é porque nós não sabemos tomar posse daquilo que já é nosso. A palavra de Deus diz que nós somos cordeiros em Deus, que tudo que nós devemos comer o melhor dessa terra. Eu quero comer o melhor dessa terra. E você? Também deseja comer o melhor dessa terra? Você também deseja viver o melhor dessa terra? E o que você tem feito para conseguir fazer isso? Ser uma pessoa grata é uma das coisas que faz com que isso aconteça. Eu falei logo no início que eu não gostava de mim, não gostava da minha pessoa. E é verdade. Porque eu aprendi que alguns cargos, que algumas posições sociais é para um grupo específico de pessoas. E eu não me enquadrava nele. Eu não me enquadrava por ser preta e por ter nascido pobre. Olha só, dá para acreditar que eu vivi muitos anos acreditando nessa mentira que contam? A televisão aberta, ela muitas vezes ela fala para você que você não vai chegar a lugar nenhum. E como é que ela faz isso? Mostrando filmes, novelas, séries que diz que pobre e preto não serve. Não nasceu para alcançar cargos altos. Graças a Deus, ultimamente muita coisa tem mudado. Graças a algumas pressões, né? E também as pessoas buscarem o conhecimento e ter essa facilidade que nós temos hoje. Como você está tendo de me conhecer. A gente não se conhece pessoalmente, provavelmente. Talvez a gente nunca se conheça pessoalmente, mas hoje nós temos a oportunidade de nos comunicarmos, de eu poder ouvir a sua história, de participar do seu trabalho, de até mesmo trabalhar com você ou para você, e vice-versa, você trabalhar comigo ou para mim, sem nos conhecermos pessoalmente, graças ao avanço da tecnologia. Voltando lá a quem é a Kátia Macedo, um pouquinho mais sobre a minha história. Esses cabelos aqui que vocês veem, que hoje eu sou apaixonada, eu achava o meu cabelo ridículo. Eu não gostava do meu cabelo. E por que eu não gostava do meu cabelo? Porque me ensinaram que meu cabelo era ruim, que meu cabelo era bombril, ou seja, ele era, sabe o que é bombril? Para lavar louça, para tirar sujeira. Que não tinha beleza nesse tipo de cabelo crespo, cacheado. Porque também o meu cabelo, ele foi muito associado à dor. Porque era difícil de pentear. E por falta de produtos, talvez, por falta de conhecimento, mas principalmente produto, porque na minha infância a gente não tinha condições de comprar produtos, né, e nem conhecimento. Lá no meio do mato não tem muito essas coisas, não. Mas eu sou muito grata, porque a minha mãe sempre fez o melhor que ela pôde para que a minha vida fosse o mais leve possível. Bom, eu cresci com meu cabelo associado à dor. Quando adolescente, eu comecei a alisar o meu cabelo. E eu só me sentia linda com cabelos lisos. E as referências das mulheres que eu tinha de beleza, de cabelo, de postura, de inspiração, eram mulheres de cabelos lisos, cabelos leves, cabelos fáceis de você pentear, de você tocar. E não era assim. Então essa foi a referência que eu tinha. Por isso é tão importante tomarmos cuidado do que nós falamos para os nossos filhos, o que os nossos filhos eles estão assistindo. Eu digo filho porque eu sou mãe. E talvez você que esteja me assistindo seja pai ou seja mãe também. E cada vez mais eu percebo o quanto que a nossa fala, ela causa
ela traz um impacto na nossa vida, na nossa mente. Tanto que essa mudança que eu tive de buscar o autoconhecimento, de entender quem eu era, de arrancar aquelas correntes que me prendiam, que dizia você não pode isso, você não pode aquilo, o seu lugar é aqui, seu lugar é assado. Por isso, quando eu quebrei essas correntes, a minha vida mudou. Falar em público, expressar a minha opinião, de jeito nenhum. Todas as vezes que eu tive que passar por uma entrevista de trabalho, eu sofria, era muito difícil. Eu sei que muitas oportunidades eu acabei perdendo por não conseguir me expressar, por não conseguir falar. Parte por falta de conhecimento. Outra parte é porque eu não me sentia capaz, eu achava que os meus concorrentes eram melhores do que eu, que eles eram muito mais capacitados. Mas, na verdade, a maioria deles tinha a mesma capacitação ou até menos capacitação do que eu. Dá pra acreditar? Mas naquela época eu não percebia isso. E eu deixei de falar o que eu tinha que falar. Eu já tentei atuar em várias áreas profissionais. Eu comecei a minha carreira, na verdade, trabalhando como empregada doméstica, como diarista, que olha, eu saí, eu voltei várias vezes, só que todas as vezes que as coisas apertavam, eram trabalhando de empregada doméstica ou de diarista, que eu conseguia trazer o sustento para minha casa. Hoje eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, mas eu já tive muita vergonha um dia. Teve um momento que falar isso era uma coisa que doía no meu coração, me entristecia, porque era uma sensação de derrota, era uma sensação de fracasso, porque eu estava lá, por que eu estava trabalhando disso? Trabalhei muitos anos logo no início, depois eu trabalhei como auxiliar administrativo numa escola de idiomas. Tive uma oportunidade ótima. Eu confesso que eu acho que eu não soube aproveitar. Trabalhei 1 ano e 9 meses, mas eu poderia ter aproveitado muito mais. A falta de maturidade, a falta de conhecimento, de foco, a falta de autoconhecimento, principalmente, foi que me fez voltar várias vezes trabalhando como empregada doméstica, trabalhando como diarista, para salvar a minha casa, para salvar o sustento da minha família. E, bom, só que quando eu concluí a minha faculdade, que também foi um desafio gigantesco conseguir, só consegui por causa de um programa governamental que proporcionava para pessoas de baixa renda conseguir. O governo pagava a minha faculdade e eu trabalhava para o governo aos finais de semana. Foi assim que eu consegui fazer a minha faculdade. E olha, foi um desafio gigantesco, mas eu consegui. Foi quando eu concluí o meu TCC que eu mudei tudo isso. Eu sei que toda essa história que eu estou trazendo está meio bagunçada, mas se você prestar muita atenção, você vai conseguir entender. Quando eu concluí a minha faculdade em 2017, foi o momento que eu mudei. Foi o momento que eu me reconheci. Foi o momento que eu decidi que eu não queria mais aquela vida. Que eu sou capaz de fazer o que eu quisesse. Eu entendi que que eu tinha essa capacidade. Que eu tinha as ferramentas. Só que aí entra uma outra parte, que é aquela montanha de coisa, aquela mochila, né? Montanha, né? Pode ser visto como montanha ou então como uma mochila pesada que eu carregava nas costas. Uma mochila de crenças, uma mochila de bloqueios, uma mochila de dores, uma mochila de coisas que você tirava, só que parecia que tinha uma cordinha, você jogava fora, ela voltava. Um elástico, sabe? Você joga e volta. Você joga, às vezes demora, dependendo, ele demora mais voltar e acaba voltando para você. Foi a partir daí que eu decidi que eu tomava posse, que eu queria
nas minhas mãos, ter o poder de mudar a minha história, de mudar a minha vida. Foi a partir de 2018 que eu concluí a minha faculdade em 2017. Não, espera aí. Datas erradas. Eu concluí a minha faculdade em 2018. 2017, ok, estudei. Foi em 2018 que eu concluí a minha faculdade. No final do ano de 2018. Desculpe, eu falei lá atrás que era 2017, mas é 2018. Quando eu concluí, quando eu tomei essa decisão, eu mudei. E não foi fácil. A mudança não é fácil, ela é dolorosa. Porque a gente tá numa zona de conforto, a gente tá vivendo uma vidinha que a gente, essa que é pra gente, que a gente merece. Porque eu cresci acreditando que a minha vida, ela continuaria daquele jeito, naquela situação para sempre. Só que quando eu resolvi mudar, eu resolvi encarar. A primeira mudança que eu tive foi de cortar os meus cabelos. Quando eu tava finalizando a faculdade, eu não tava aguentando mais aqueles cabelos esticados, aquela progressiva. Eu queria conhecer o meu cabelo. Foi quando eu entendi que eu sou bem mais do que isso que vocês estão vendo. Que eu sou bem mais do que o meu cabelo, do que a minha pele. Então eu decidi cortar o cabelo.